Patrícia Barbosa, editora de mídia audiovisual, radialista, locutora, cantora, atriz, dubladora, produtora. Ufa! Uma outra mulher também de bela voz declarou: eu sou a chuva que lança areia do Saara sobre os automóveis de Roma. Eu sou a sereia que dança destemida e ara, água e folha da Amazônia. Eu sou a sombra da voz, a matriarca da Roma Negra. Você não me pega, você nem chega a me ver. Meu som te cega, careta. Quem é você? Que não sentiu o swing de Henry Salvador, que não seguiu o Olodum balançando pelo, e que não com a risada de Andy Warhol, que não e nem disse que não. Eu sou o preto norte-americano forte, com brinco de ouro na orelha. Essa música, Patrícia, fala muito de quem é o eu lírico, no caso de quem está em voga. No caso, quem está em voga é você. E quem é o eu lírico da Patrícia Barbosa? Mulher latino-americana, batalhadora, que tem esse monte de profissão aí, porque a gente tem que ter, né? A mulher latino-americana que tem que conviver com o patriarcado fortíssimo que existe aqui na América Latina e no Brasil. Eu odeio ter que separar Brasil de América Latina, mas as pessoas fazem isso, então a gente é obrigado a fazer também. A Patrícia é isso. A Patrícia é a mulher lutadora latino-americana. Patrícia, nós como... Você é paulistana, eu vivo em São Paulo durante muito tempo, foi uma cidade que me acolheu desde muito novo. A gente tem uma cultura aqui em São Paulo em ser referência à nossa profissão, né? E você, nada mais do que isso, você é um exemplo disso, né? E você... Mas quando chega no hotel, por exemplo, o que você coloca? Com esse tanto de função que você executa, que você trabalha, o que você coloca lá? Você é o quê? Porque eu coloquei na imagem de divulgação cantora. Porque a Sim, arte, a música, ela consome, todas as artes consomem muito tempo, mas a música, por ser uma arte mais abstrata, eu acho que ela requer uma entrega maior, né? sim, ela requer uma entrega maior, mas, como você disse, como eu me registro em um hotel, Você é o quê? O que que tá lá? a O que que gente, você... o que eu coloco como profissão em um hotel? A gente sabe que ser artista também tem um preconceito grande, Muito. né? Por exemplo, o meu pai faleceu recentemente e eu tinha que colocar uma profissão ali, né? Qual é a sua profissão? Porque eu tive que renovar a minha certidão de nascimento. Você tem que fazer uma nova versão da certidão de nascimento. E para a gente ter respeito, uma mulher ter respeito, eu tenho que colocar que sou radialista, porque ser radialista tem um pouco mais de respeito do que ser Tem artista. um peso maior, uma seriedade maior, é isso? Talvez para os outros, não é? Não para mim. O mesmo, todas as minhas profissões, dentro delas, e como eu trabalho com elas, ela tem a mesma seriedade. Mas para todo mundo, para esse universo, para esse mundo, o artista é profissão? Não. Então, como eu sou radialista, eu sempre coloco que sou radialista. Moça radialista, você falou, quando eu perguntei do eu lírico, você falou dessa mulher latina. Ficou muito claro essa sua latente percepção, essa percepção que é a primeira impressão que você passa pra gente, as primeiras percepções que a gente tem, é que você deixa bem claro que você é uma feminista, né? Só que muito mais do que isso. O que que a Patrícia, quando a gente conversou, eu fiquei procurando uns tons, umas nuances dela para eu poder me aprofundar. E o que que a Patrícia é muito mais do que isso, do que esse clichê que você soltou, como artista? Não, Porque beleza, como artista, sem dinheiro no banco, vivendo num país patriarcado, não é só você. Eu sou gay, homossexual, índio, negro. Eu encaixo em todas as bandeiras praticamente que podem se levantar. Por isso que eu falo que eu sou a bandeira, igual nem Mato Grosso. Então, você, Patrícia, mais fundo, sendo mais fundo, o que que é a Patrícia mais fundo como artista?
Qual é a mensagem? Como a lei da semeadura que Jesus, que foi o único mediador entre o Criador e a criatura, ele falou que todos nós temos essa plantar, né? E a nosso cultivo como artista é plantar a palavra, você concorda? E durante muito tempo ficou falando que a palavra ia ser morta. E a única palavra é o amor, né? Ela é a essência de todas as outras, né? E essa Patrícia, ela é o amor em que nuance? Quando eu digo que sou uma mulher latino-americana, esse é o orgulho que eu tenho de ser uma mulher latina. Quando na minha arte eu falo do feminismo, é esse orgulho de ser e de tentar com que milhares de outras mulheres também tenham esse orgulho e também tenham como saber se colocar diante da sociedade. Porque, infelizmente, nós como mulheres não temos, infelizmente, força o suficiente para fazer algum tipo de mudança. Mas juntas nós conseguimos fazer. Como eu sozinha, eu não consigo fazer absolutamente nada. Nada. Eu preciso do coletivo. Aí onde habita Deus, né? Porque Deus é o coletivo, né? Deus é o outro, Deus é o coletivo, né? Se você for olhar, se a gente for ter uma nuance, Deus é o coletivo, não é o uno, né? Embora somos seres unos, mas assim, o Deus habita onde tiver dois ou três. Patrícia, você falou aí desse coletivo. E esse coletivo, quando ele representa o feminino, você acha que ele representa da maneira correta? Mostrando seios, ele representa chocando dessa maneira, você acha que é uma maneira apropriada? Eu acho que é uma forma. Algumas pessoas encontram uma forma de mostrar o corpo feminino como um protesto. Por que eu, como mulher, não posso andar com o seio à mostra e o homem pode andar? Porque a mulher, durante todos e todos esses séculos, foi um ser sexualizado e minorizado. Então, a gente não pode fazer nada. Não pode andar com uma saia, determinado comprimento. Não pode andar, porque olha o perigo que você tem de ser estuprada. Você não pode. Então, a culpa é sua. Então, falando de culpa, você é uma mulher que vive com culpa? Não, de jeito nenhum. Eu não tenho culpa alguma. O que você faz para você não... a religião, ela emprega nas pessoas, e ficou provado por A mais B, que além da sexualidade, o sexo, os órgãos genitores das pessoas, sendo homem, mulher, que seja, ele foi a tônica de eleições. E é o que move o mundo, né? A sexualidade. Sendo que a gente sabe que não estão nem aí, eles estão pouco... Essa elite, ela está pouco se lixando para a sexualidade do outro, mas ela sabe que, como é empregado através das religiões, o tanto que o sexo ele é pecado, né? A parte erótica, sobretudo a mulher, o pecado, né? A raiva que tem da mulher é uma coisa absurda. A religião, ela tira esse nu, esse belo. E você, o que você faz para eximir? Porque você falou que você é meio ateia, assim. O que você faz para você? Não, eu não sou meio, eu sou completamente ateia. Eu não acredito. O André brinca muito que eu sou ateia, graças a Deus. Mas é porque, quando ele diz isso, de ser ateia, graças a Deus, é porque eu prezo o coletivo, eu prezo o bem-estar dos outros. Esse Tudo Deus que é cristão, tudo que é cristão em relação ao coletivo e o respeito está em mim. Por isso essa brincadeira dele do ateia, sou ateia graças a Deus. Não é porque eu sou ateia que eu não vou conversar com as pessoas porque elas têm uma outra opinião. Eu quero saber da opinião do outro. Eu quero saber das angústias do outro. Eu quero saber o que acontece com o outro, o que acontece no mundo, o que acontece com a gente, com os nossos amigos. Isso não quer dizer que eu estou pouco me lixando para o que acontece com as pessoas. Então, acontece dele quando eu me percebo uma pessoa com
com atos cristãos, que todo mundo conhece como cristão, eu tenho sendo ateia. O que? E Religiosos? sem Que você precisar fala? acreditar num ser superior, que fica lá me olhando e, e me julgando o tempo inteiro. Ou seja, esse Deus diabo que o cristianismo bota, né? Não tem nada do que você acredita que é o amor, né? Eu concordo plenamente. Eu concordo plenamente com você que esse Deus eu também não tenho nada com ele. Mas eu vou falar uma frase para você. Deus não existe. Ele é. Esse Deus externo não existe fora de mim, fora de você. E eu acho que antes um ateu que tem essa consciência coletiva do que um religioso hipócrita. E sem dúvida a arte te salvou, né? Porque eu acho que você ficou traumatizado com o cristianismo. E te salvou tanto que foi a sua primeira manifestação artística foi a música? A minha primeira. Eu não tenho trauma com o cristianismo, eu entendi qual é do cristianismo. Não A é manipulação. trauma, eu entendi. Eu entendi o cristianismo. Eu sou Tá? traumatizado com o cristianismo. Controle. Eu O sou, eu sou controle. O controle que ele quer ter com a massa. Eu entendi qual é a do cristianismo. Ele usa Jesus Cristo, que o não que tem Jesus nada a Cristo ver é com o muito legal, cristianismo. é muito bacana, o cara juntou todo mundo, vamos, gente, vamos coletivo. Vamos olhar o outro como você olha você mesmo. Pô, legal pra caramba! Mas a gente sabe que isso é feito por ser humano e a gente sabe que isso é falho. Eu só entendi o que é a religião. Eu só entendi isso. A Eu não manipulação. tenho trauma. Eu sou traumatizado. E você não é, mas então eu falo por mim. Eu sou traumatizado com o cristianismo. Tenho horror ao cristianismo. Acho que o cristianismo que ele fala não tem nada de Cristo. O cristianismo, para mim, é uma hidra que você cortou uma cabeça católica, né? Que ela foi a grande ditadora, e hoje veio os protestantes, e sempre que você matar uma cabeça, vai vir outra. Porque eles pegam o sufismo e destoam a meia-verdade de Jesus. Patrícia, para a gente deixar mais leve esse papo tão sério que a gente já começou logo na live de dois cancerianos, o que você preparou de música para. Porque eu já sei essa delícia que é a sua voz. E para suavizar essa tão seriedade, essa do cristianismo aí, para que foi o nosso, não escapismo, mas o nosso alívio, porque a arte é o nosso alívio, né, o Patrícia? Se não for a arte, eu quis. A arte é a representação da vida. É, É lá que autoexpressão. a gente representa. É lá, é dessa forma que a gente consegue tocar o ser humano. E é lógico, não é da forma como a gente está pensando. É das referências que cada um tem. Cada um vai ter um tipo de reação àquilo que a gente está interpretando, né? Com É a assim, mensagem a arte é isso. né? Do remetente, né? Não entendi porque falhou. Repete a última frase. Exatamente, com a mensagem do remetente, né? A gente tem que lançar a mensagem, tem que ser compreensível. E vai reverberar em cada pessoa de cada forma, né? Assim, Patrícia, e o que você e o maestro e André Perini preparou de música aí? Porque hoje, quando eu fui cruzar suas informações de música, eu falei, cara, não tem como não. Porque você tem uma seriedade tão grande com o seu ofício, com a música, que não teve como não colocar uma outra séria com a música e com o ofício, que é Maria Bethânia, né? sim, inclusive eu achei maravilhoso, porque eu escolhi Reconvexo como uma das músicas. Você tá falando sério? Eu achei fantástico. Reconvexo é Cara, uma das músicas escolhidas. eu tô chocado. Patrícia, viu como tudo é conectado, né, Patrícia? Ainda bem, né, meu amor? Ainda bem, né? Você é um observador do ser humano, e é isso que é o ator, o artista. O artista observa o humano e representa aquilo que ele vê da melhor forma e do melhor referência que ele tem, não é? Preparei aqui uma música cantada pelo Tim Maia, que eu vi ontem com um querido amigo, Luciano, como é que é o nome dele? O nome do menino o Luiz Carlos, é um garoto sensacional que eu conheci, eu e André conhecemos
no MFX de Xaxim, no Encontro da Juventude Franciscana. E quando a gente fez o Alto de São Francisco com direção do Ciro Barcelos. E ele fez uma live ontem e eu falei, nossa, eu tinha esquecido dessa música do Tim Maia. Como é que eu posso ter esquecido disso? Esqueci completamente que ele cantava Canário do Reino. E é maravilhoso. E é essa que a gente vai cantar agora. Uau! Não precisa de dinheiro pra se ouvir meu canto. Sou canário do reino, canto em qualquer lugar. Não precisa de dinheiro pra se ouvir meu canto. Eu sou canário do reino, canto em qualquer lugar. Em qualquer rua de qualquer cidade, em qualquer praça de qualquer país, levo meu canto puro e verdadeiro. Eu quero que o mundo inteiro se sinta feliz. Não precisa de dinheiro pra se ouvir meu canto. Sou canário do reino, canto em qualquer lugar. Não precisa de dinheiro pra se ouvir meu canto. Eu sou canário do reino, canto em qualquer lugar. Em qualquer rua de qualquer cidade, em qualquer praça de qualquer país, levo meu canto puro e verdadeiro. Quero que o mundo inteiro se sinta feliz. Em qualquer rua de qualquer cidade, em qualquer praça de qualquer país, levo meu canto puro e verdadeiro. Eu quero que o mundo inteiro se sinta feliz. Auê, gaúa, precisa de dinheiro pra me ouvir cantar. Gaúê, gaúa, eu sou canário do reino, canto em qualquer lugar. Gaúê, gaúa, não precisa de dinheiro pra me ouvir cantar. Gaúê, gaúa, não precisa de dinheiro pra me ouvir cantar. Uau! Ô, Patrícia, eu sempre costumo falar aí nas minhas observações que você foi muito sagaz novamente. Eu sou muito observador e eu observei muito que os cantores, eles não, a tendência em geral, não verbalizam muito bem as suas emoções. Você é o contrário disso. Você acho que você é atriz, né? Você verbaliza muito bem, além de cantar, né? Eu fiz aqui Eu acho que depende. É porque depende de cada artista. Como ator também. Às vezes o ator ele não faz aquilo que nasceu dele. Ele representa, sabe? Ele entende o que ele leu, o texto que foi dado a ele, e ele representa aquilo. É diferente de um artista que escreve o próprio texto, ou faz, ou é um performer, onde ele conduziu, onde ele escreveu, onde ele filmou, fez tudo e vai representar. É diferente. É diferente. Então, quando você vê alguém, um performer, que mostra aquilo, todo o seu medo, toda a sua esperança, tudo aquilo que está dentro, é sentimento dele. Quando um ator representa um texto de Shakespeare, ele representa aquilo que Shakespeare tentou escrever e mostrar para as pessoas. Então, é diferente. Mas eu não julgo quem canta a música dos outros e não tem a emoção ou apenas dá nota. Eu acho tão bonito. Eu não vou citar aqui. Não vou citar cantores e cantoras que têm uma técnica impecável, mas não tem emoção. Não vou citar. Não, você sabe. Mas calma aí, Patrícia, espera um pouquinho. Uma coisa que eu critico muito no nosso meio artístico, sobretudo aqui em São Paulo, tá? Essa politicagem, essa politicagem da arte, que ninguém fala muito bem. Inclusive, eu presenciei até do Alexandre Aragão, e depois eu vou pegar ele e falar o que eu penso sobre isso. De não comentar de tal artista e de tal. Eu acho que a gente tem que mostrar os posicionamentos, sim, não da arte do outro, mas sobre a forma que ele exprime, entende?
E você não vai falar isso na sua live, a entrevista é sua, a live é sua, você pode falar o que você quiser. Mas eu tenho o maior respeito por essas pessoas que dão notas perfeitas e que tem um som maravilhoso e que estudou pra caramba e é técnico pra caramba. Eu adoro. Não é que eu não goste, mas realmente falta sentimento, falta Fala entender aquilo. para eu poder entender isso que você está falando. Porque a música aqui da história aqui é você. Quem é mulher de um maestro é você. Quem é uma cantora é você. Então fala aí para mim. Quem você está falando de que tem uma pura técnica e na hora ali não tem essa intuição? Mas, olha, por exemplo, isso é uma opinião minha, apenas uma opinião minha. Por exemplo, a Marisa Monte, ela é incrível, mas eu não sinto, eu não me emociono, mas eu ouço para estudo, por exemplo. Eu ouço para estudar. Eu ouço qual é a técnica da Marisa Monte. Por quê? Porque ela é impecável. Agora, não me arrepio. Verdade. Eu saquei o que você está querendo dizer. Eu saquei. Ela é impecável, maravilhosa. Ponto. Não se fala mais nada, mas eu, particularmente, não arrepio com mais um. Assim, qual foi a sua referência musical, Patrícia, além de ter o seu marido? Meu Deus, são tantas, meu amor. Mas que ajudou a compor sua consciência artística. Porque você começou com uma menina bonita, ganhou um concurso de uma boneca viva, porque é linda de viver. A gente olha seu Instagram, principalmente assim, mulheres, nós que temos esse lado feminino, a gente olha, a gente fica um pouco recalcada, a gente fica olhando assim, fica procurando defeito, né, na pessoa. Fica olhando, ai meu Deus, nossa, mas é bonita desse jeito, alta também, nossa, tem bunda, corpão, não. A gente fica procurando defeito. Agora, a beleza, ela te ajudou, naturalmente, você Claro. sabe. Então, e quando Olha, você assumiu essa consciência artística de que você é muito mais além da sua beleza, quem foi que ajudou a compor essa configuração sua? sim, o que me ajudou a ter a consciência artística e entender que eu tinha alguma coisa para dizer foi a partir do momento que eu entrei para a União de Mulheres de São Paulo e entendi qual é o papel da mulher e como deve ser o papel na sociedade. Foi a partir daí, esse grupo feminista chamado União de Mulheres de São Paulo. Foi lá que eu aprendi que eu, como mulher, podia ser muito mais. Lógico, existe eu como branca, cis, hétero, bonita, 1,73 m com bunda, isso facilitou minha vida. Obrigado, Senhor, por você assumir isso. Obrigado, Senhor. Isso é óbvio, mas eu tenho que olhar. Isso facilitou, é óbvio, facilita até hoje. Eu com 41 anos, com essa cara que não tem nenhuma ruga ainda, mas tem os cabelos brancos, eu vou assumi-los, lógico, eu estou assumindo. Mas é óbvio que isso, é lógico que isso só ajudou. É óbvio, ainda com a eficácia de poder entender as coisas muito rápido. Te afirmou? Eu entendi, Patrícia. Isso é claro, mas e o que fez te afirmar como artista? Entende? Que nessas configurações todas você te afirmou. Por exemplo, eu aqui, através desses 2 últimos anos, a Bruna Lombardi, eu vi o tanto que eu tinha muita coisa dela, eu vi que o Ney Matogrosso é minha referência, eu vi que eu tenho muita coisa do Clodovil. São essas minhas referências, entende? E você? Acho que referências como voz, por exemplo, uma das primeiras foi a Karen Como Carpenter artista. dos Carpenters. Como artista foi a Karen. A Karen Carpenter foi uma das primeiras, né? Só podia ser uma mulher. Né? Ela que o irmão viu que ela tinha uma voz médio, grave, belíssima, investiram, fizeram maior sucesso e é belíssima, e eu me inspiro muito nela. E tem o médio grave da Karen. Ainda tive a sorte de ter isso. A Elise, é óbvio, mas isso é a referência de todo mundo. Né? Agora, tem coisas muito engraçadas, por exemplo, o Tom Jones é a minha referência. Essa voz antiga, porque a minha voz, ela não é a voz pop, é a voz que todo mundo Popular, ouve. não é popular. Ela A não minha é popular. voz é mais para coisa mais antiga. E eu tenho
uma ligação, eu acredito que eu tenho uma ligação com o Tom Jones por isso, Uma né? Eu ancestralidade. ouço muito o Tom Jones, ele é incrível, o Fred Mercury. O Fred Mercury é uma grande referência, inclusive de coisas erradas que eu faço cantando, né? Opa! Tipo, que coisa. Sim, eu incorporei o Fred Mercury e tem coisa errada na música que eu faço, que o Fred Mercury faz e que eu tenho que ficar estudando muito para poder tirar essa coisa de mim, que é o melisma. Eu tenho, não é melisma não, que é o quê? O glissando. E eu tenho uma coisa do glissando que eu peguei do Fred Mercury e essa coisa não quer sair de mim. O que E que é o eu tenho que glissando, estudar. Patrícia? Patrícia, o que que é o glissando? Glissando. O glissando é quando eu não pego a nota exatamente. Por exemplo, quando eu vou dar uma nota que eu tenho uma extensão um tempo que eu tenho que dar essa nota, então eu começo com um pouco abaixo e vou chegando na nota. Então é ah, isso é o glissando. Então eu tenho essa mania que eu peguei do Fred Mercury, essa coisa não quer sair de mim, como essa coisa como se grudasse. O Fred grudou em mim, amém? Mas eu tenho que me livrar, às vezes, porque ele não presta para algumas coisas, para outras ele se presta para algumas coisas. Então, eu tenho muita referência em relação a músicos. O Luiz Miguel é impecável. É impressionante. Toda vez que eu vou ouvir o Luiz Miguel, eu sento, abro o celular, pego o Deezer, eu digo, eu vou ter uma aula. E aí eu ouço o Luiz Miguel, porque é uma aula. O cara tem, primeiro que ele consegue passar um sentimento impressionante, tanto nos boleros que ele gravou, como nas músicas pop anteriores que ele fez. É impressionante. É uma precisão, é uma técnica impecável, é uma emoção que você fala, meu Deus, meu querido, E o que parabéns. você falou dessas vozes que são referências para você. E o que que você incorporou? Porque quando a gente pega, a gente tem que é uma linha muito tênue, né? De a gente ficar pegando muito do outro, né? Por exemplo, o Fred, ele tinha muito ego, né? Ele era um cara muito de ego e tal. O ego dele... Porque nós artistas, o nosso maior inimigo, o nosso maior diabo é o ego, né? Ele nos ajuda a nos firmar como artista, né? Porque a gente tem a habilidade, a competência e a consciência de que a gente é bom naquilo que a gente faz, que nem as pessoas não precisam ficar falando para você que você é uma boa cantora, que você é uma mulher bonita, que você é atriz, que você tem uma voz incrível. Você já tem consciência de que você é. Só que aí a gente tem que ficar sempre nesse equilíbrio. E você, o que você absorveu, por exemplo, dessas referências que ajudou a deturpar esse ego, o ego caído? Pois é, o que eu entendo de ser artista é diferente do que muitas pessoas acham que é ser artista, né? Para mim, artista é profissão. É, é como ser matemático, você tem que estudar. E a Mas você profissão, falou de o espiritualidade. ator. Mas calma aí um pouquinho, ô, Patrícia, você falou de espiritualidade, de intuição artística, você criticou aí agora uma técnica absurda que a Marisa Monte tem e outras pessoas têm, mas você tá cada dia mais provado que a arte e a espiritualidade são coisas que nos mediam entre o espiritual e o que nos eterniza, né? Porque Da Vinci vai ser sempre vivo através da arte dele expressa. Claro, e a gente sente, a gente vê na Gioconda aquele sentimento, mas porque ele conseguiu colocar aquilo, né? É uma experiência que ele tem. Então, o ator, quando ele tem uma certa experiência... Eu tive um grande professor que disse que o ator só seria ator com 60 anos de idade. Eu custei entender. Eu custei Verdade. entender o que é isso. E é a vida, é você viver, é você se abrir para poder viver e entender o que é essa vida. A partir desse momento, quando você começa a entender o que é a vida, você começa a entender melhor aquele texto que você tem que fazer. Tá, então você está Você querendo dizer começa a entender melhor o ser humano, quem está com você, o seu amigo. É a Patrícia, partir daí. eu entendi. Isso o Antônio Filho falava, todos nós artistas sabem disso, que quando a pessoa tem uma autoexpressão, tem consciência de autoexpressão, ele tem consciência de ser um bom indivíduo e naturalmente ele vai ter uma consciência de ser um bom cidadão para a sociedade que vai contribuir para o coletivo.
Só que agora vamos lá, voltando lá. Quando você falou que você, desde o telefone, quando você falou comigo, a gente conversando, você falou que você encara, separei essa pergunta para você. Você falou que você encara a arte como um lado profissional. Então você está querendo dizer o quê? Que a gente é profissional até um certo ponto, aí depois que você se torna mais ou menos bom, consciente, aí que você vai para a intuição, para o intuitivo, é isso? Não. O, Olha, cara, tem criança que é absurda. Então, você vê no cinema que tem criança que consegue fazer e reproduzir aquilo que o diretor falou. Agora, tem ator que consegue reproduzir. Então, tem bons diretores que sabem conduzir e que conseguem fazer com que crianças sejam excelentes. Então, a gente entende, por exemplo, Stranger Things ou o próprio Michael Jackson. Então, vamos falar de música? Então, o próprio Michael, que era, como diz, era na chibata, que ele conseguia, que ele fazia aquilo que ele fazia quando era criança. E quando ele cresce, ele vê, peraí, não é assim. Aí nasce Heal the World, Make it a Better Place. Ok, aí ele entende, saca como é? Ok, tinha necessidade de sofrer? Não. Ele entende a partir dali que assim, pô, meu pai foi, pô, sacana, mano, não quero nem ele, eu não gosto tanto do que ele fez comigo que eu vou mudar toda a minha cara e vou ser outra pessoa, porque todo mundo falava que eu parecia com ele. Quer dizer, é a vida traz isso para você. E é lógico que para isso existe técnica, e é a partir daí que o diretor, um bom diretor, ou um bom condutor, vai saber Sem transferir, explicar para aquele sem, artista como é que deve ser. A partir do momento que o artista começa a viver, ele começa a entender aquilo. Ele começa a entender e colocar em prática. Ah, isso é assim. Peraí que eu vou fazer. percepção, ou seja, não de uma forma inteligente, mas assimilar de uma outra forma, né? Patrícia, mas você falou muito de uma responsabilidade eu queria muito, a gente vai escutar você, eu quero que você cante mais uma vez, pelo amor de Deus, porque o ideal é 4 músicas e as pessoas têm que se deliciar com isso. Mas para a gente fechar esse assunto aqui, você falou de que desse lado seu profissional e sobre desse lado técnico. Eu acho que você tem muito mais de espiritual sem precisar verbalizar, sabia? Porque você é muito intuitiva, você é uma pessoa intuitiva absurda. Assim, eu acho que a tal ponto que a gente ficou tão intuitivo um com o outro, né? De você ter aceitado ter sido generosa, abrir essa privacidade que nós cancerianos é tão difícil a gente abrir, independente se é artista ou não, né? Ana Paula Rosa que me justifique. é, e a gente ficou afinado na mesma música sem saber. Mas aí essa sua intuição, o quanto você, no mundo que a gente está hoje, o que você faz para você recorrer? Porque a gente está vendo artistas aí, o artista quando ele não tem essa consciência tão plena do que você falou, do coletivo e tal, de ser um ser que realmente é um contribuinte para o ser pensante, que é o coletivo, o consciente coletivo, ele precisa se energizar, ele precisa se fundamentar em alguma coisa. O que você se fundamenta? É só no amor? Porque, tudo bem, vamos lá, conviver com o maestro é um privilégio, mas vamos lá. O que mais? O que mais? O O fundamento de que todo ser humano tem o seu direito de viver plenamente nesse planeta Terra. É nisso que eu me fundamento e apenas nisso eu acredito no ser humano. Tem uma frase do o Paulo Freire fala se a gente não tiver esperança, sem esperança, ou se a gente perde a esperança, a gente perde a forma de resistir. É algo assim. Eu não vou dizer que o tempo inteiro eu tenho esperança. Não. Muitos dizem, não é lógico que não, eu sou um ser humano, falho como qualquer outro. É óbvio que tem horas que eu quero mais é dormir, eu quero que o mundo se exploda, porque a gente vê tanta coisa que você fala, cara, o que vai acontecer? Estamos perdidos. E a humanidade? E como faz? E a gente vendo sacanagem em cima de sacanagem.
E como é que a gente vai fazer isso? É lógico que tem esse... Mas a gente vê que tem tanta gente que conseguiu viver e conseguir demonstrar e ajudar outras pessoas apenas com palavras. A poder continuar nesse mundo olhando o outro. E a gente tem que viver nesse mundo prestando atenção na gente, no outro. Não dá para ficar olhando o próprio umbigo. Não tem nem condição de viver dessa forma. E o grande problema que está rolando, e principalmente aqui agora no Brasil, é você olhar só para o seu próprio umbigo. A gente tem que olhar para as pessoas, olhar a situação de várias pessoas. Lógico, eu tenho o privilégio, eu estou com uma casa, eu trabalho dentro de casa, tem todo esse privilégio aqui, mas eu sei que tem gente que mora na rua, eu sei que tem gente que morre de fome, eu sei que tem gente que... E como é que a gente faz isso? E eu vejo muita gente ajudando e o máximo do que elas podem. O próprio Cefras, o Serviço Franciscano de Solidariedade, franciscano, cristão, católico, está lá distribuindo a marmita para muitas e muitas pessoas. O verdadeiro evangelho, né? Gente fazendo. E eles não são os únicos. Tem muita gente fazendo. É então, a esperança. Então isso te motiva, a esperança no outro, a esperança nesses bons exemplos, né? Patrícia, a gente escuta a Reconvexa agora? Ah, pode ser. Sem querer me intrometer, já me intrometendo no maestro que está aí, como voz oculta hoje. Sou a chuva que lança areia do Saara sobre os automóveis de Roma. Sou a sereia que dança destemida Iara, água e folha da Amazônia. Sou a sombra da voz da matriarca da Roma Negra. Você não me pega, você nem chega a me ver. Meu som te cega, careta, quem é você? Que não sentiu o swing de Henri Salvador, que não seguiu o Olodum balançando pelo, e que não riu com a risada de Andy Warhol, que não, e nem disse que não. Sou um preto forte americano, forte com brinco de ouro na orelha. Sou a folha da primeira música mais velha, mais nova espada em seu corte. Eu sou o cheiro dos livros desesperados, sou guitarra-coia, seu olho me olha, mas não me pode alcançar. Não tenho escolha, careta, vou descartar. Quem não rezou a novena de Dom cantou, quem não seguiu o mendigo Joãozinho beija-flor, quem não amou a elegância sutil de Botô, quem não é recôncavo nem pode ser reconvexo, quem não rezou a novena de Dom cantou, quem não seguiu o mendigo Joãozinho beija-flor, quem não amou a elegância sutil de Botô, quem não é recôncavo nem pode ser reconvexo. Uau! Eu sou fã dessa música e ver um espetáculo de mulher desse, que até com cabelo grisalho é bonito, é um desaforo, né? Porque até o seu grisalho é bonito, né, o Patrícia? Amado! Eu tenho grisalho desde os 27 anos e, infelizmente, eu tive que esconder isso por até esse ano para poder trabalhar, né, meu amor? Olha só o que é o patriarcado, né? Com 27 anos eu aparecer esse cabelo, não me dá um emprego. E aí, como é que faz? Ô, moça bonita, você é muito crítica. E eu, como crítico, identifico um outro crítico. Porque a gente só identifica o que tem em você no outro. Você só enxerga no outro o que já tem em você. E você é muito crítica.
E como é que você lida? Stanislavski falava muito sobre a comunhão, que nós artistas em algum projeto a gente tem que ter ali, porque é o todo que compensa, independente se eu tenho alguma coisa pessoal com outra pessoa, independente se eu não gosto do trabalho da arte do outro, é a comunhão que funciona. E você? Sem transferência de culpa ou sem transferência de responsabilidade, você já conscientemente, sem estar no automático, já contribuiu por essa comunhão não acontecer ou não com essa seriedade desse profissionalismo que você fala tanto? Da crítica sobrepor ao trabalho? Exatamente, ser crítica com Eu acho você. que quando eu era muito jovem, é óbvio que a gente acaba falando, mas é uma coisa, é uma característica que você acaba. Mas eu acho que quando a gente vai vivendo e vai entendendo que as pessoas não querem ouvir de fato. E de fato, eu falava com muita certeza, isso assustava as pessoas e Uhum. afastou muitas pessoas de mim, nessa toda certeza que eu, na minha alta juventude, acreditava que tinha. Imagina, não tinha, né? A gente sabe que não tem, a gente vive a vida e vê que não tem certeza alguma de absolutamente nada. Mas eu Certeza. acho que quando a gente vai passando os anos e a gente vai entendendo que aquilo que a pessoa tem é uma contribuição para o trabalho. E aí a gente vai entender muita coisa de escolha de elenco que você fala, mas gente, eu não entendi. E eu entendi recentemente, o que foi ano passado, ano retrasado, eu fui participar de uma série da Bruna Lombardi. Uau! Eu olhava aquele elenco e falava, meu Deus, que coisa estranha Sem que conexão? essas pessoas. Eu ficava, lógico, a crítica, falava assim, mas gente, como assim, né? Eu assisti, já volto já na série da Bruna. Eu assisti recentemente o Ratched, que é uma série produzida eu esqueci uma, Sarah Paulson, que é e dirigida pelo mesmo diretor do American Horror Story. E um elenco que você olha e fala, pelo amor de Deus, eu quero ver alguém ruim nesse elenco, porque não tem. Cadê alguém para olhar e falar, meu Deus, que mais ou menos não tem. Mas aí, quando eu vi o trailer da série da Bruna e entendi o que era o contexto inteiro da série, eu olhei, vocês são geniais. Vocês são gênios! Aí a coisa abre, o mundo se abre quando você começa a entender que você pode chamar pessoas que não são extremamente técnicos, mas que servem e que entendem aquele personagem. Então, quando você olha e fala, meu Deus, é genial, vocês são gênios. Como Patrícia, assim? Patrícia, o que não é cultura, dentro da nossa cultura, está se tornando cultura? Vamos ver se eu formalizei direito a pergunta. O que não é cultura e que está se tornando cultura dentro da nossa cultura. Que redundância, né? Mas é bem reflexiva, é bem filosófico. A cultura da corrupção. Eu acho que isso não tinha que ter. Dentro da nossa Isso cultura, dentro da nossa cultura artística. da própria nossa cultura artística. Você tem coragem? Você não é muito ousada em falar isso abertamente numa live, não, moça? Mas, gente, a gente sabe que tudo quanto é canto tem corrupção, inclusive no meio cultural. A gente sabe disso. Verdade. Isso. E o que eu estou dizendo não é uma novidade, uma coisa. Isso é perceptível em qualquer lugar, inclusive na nossa convivência cultural, no nossos encontros, E no você nosso acha meio. que esse governo, sem citar nomes, mas vamos lá, você acha que agora esse momento, essa era que nós estamos, essa era das trevas, ou era das luzes, né? Porque também a gente vê tanta coisa boa, tanta coisa bonita, em meio às trevas. Você acha que ele veio para desbancar
deu para reestruturar esses projetos. Por exemplo, a Lei Rouanet, ela beneficiava todos nós da classe artística, entre aspas, né? Era muito os grandes nomes, os grandes renomes, os Miguel Falabella da vida, só pessoas, né, que as empresas poderiam apostar porque saberia que teriam um retorno que chamaria público. E também a corrupção. Você acha que isso veio com uma pontinha para dar na testa deles? Olha, eu acho que isso veio para a gente poder entender. O Miguel Falabella não tem culpa de absolutamente nada. Então, a gente tem que colocar a hierarquia das coisas. Quem tem culpa disso tudo são as grandes empresas, que são elas que entregam dinheiro e querem ver a sua marca muito bem representada e ligada com nomes que geralmente estão na televisão e que dão um bom retorno. Então, eu quero associar... Então, entendam. O grande culpado de esse dinheiro arrecadado de imposto que as empresas grandes investem na cultura... Entendam o que é Rouanet para quem não sabe. Essas grandes empresas, elas querem ver a sua marca ligada a um grande nome, porque isso dá propaganda. E isso vende mais o seu produto. Entenda, não é o artista se beneficiou, é claro. Patrícia, aí é onde a gente entra uma outra vertente para a gente finalizar essa live, porque eu queria escutar você mais uma vez, num assunto muito sério, que nós aqui em São Paulo, em toda a classe artística, no Rio de Janeiro eu também presenciei, que eu estava lá agora, eu vejo usando o próprio Miguel Falabella, eu não tenho problema nenhum de falar isso com ele, qualquer coisa ele se resolva comigo. No sentido de essa panelinha que acontece. Recentemente eu chamei um cara para me ajudar no roteiro, que a gente ia fazer uma crítica a um sistema e tal, e ele pegou um comportamento que tem do pessoal de uma classe, e ele falou, mas tudo bem, não sei o quê, porque ele já está tão fechado na cúpula dele, nos roteiristas dele, naquele pessoal que ele faz o trabalho, que aí ele mesmo se fecha, porque ele tinha uma oportunidade absurda de poder fazer um roteiro incrível, né? Mas ele se limitou tanto a esse saudosismo que o pessoal tem, essa cúpula. O Miguel Falabella, assim como outros, que são muito beneficiados por essas leis, por estar no audiovisual, e o audiovisual é que chama público, eles também têm essa panelinha. Você concorda? E eu acredito que também a gente tem que dividir não a culpa, mas dividir uma responsabilidade, Patrícia, porque do mesmo jeito hoje que a cultura está sendo ameaçada por conta dessa corrupção, por conta dessa jogada de marketing que as empresas têm, porque elas não são trouxas, né? Assim, a gente também vê os artistas não generosos no meio da arte. Eu acho que isso, reformulando a sua resposta, Patrícia, eu torno a dizer, isso que não é cultura, está se tornando uma cultura dentro do nosso meio artístico. Você concorda comigo? Eu acho que a gente tem que montar sinceramente, eu acho que nós temos que montar os nossos próprios nichos com pessoas que têm os mesmos pensamentos. Mas eles montaram. Isso não é limitado, sendo que a gente tem uma infinitude de nuances de pessoas, entende? Entende? Eu acho que você está se limitando muito quando você vê isso, essa cúpula. E aqui, você sabe que existe isso, Patrícia? Na lei da verdade, aqui existe muito. Não existe. Isso a gente já sabe. A gente já sabe quem faz a novela da bonita, que esqueci o nome. A gente sabe disso. A gente sabe. A gente sabe quem faz teatro musical. A gente sabe. Não adianta, amor, você ir lá e fazer o seu teste, porque já está escolhido. A gente sabe. Agora, cabe a nós também fazermos nosso nicho. Nicho de pessoas que tenham o mesmo pensamento. É assim que se cresce. Entendi. Então, se eu tenho um nicho, se eu junto pessoas que querem fazer um baita trabalho legal e que todo mundo vai trabalhar como uma cooperativa, que tem o mesmo pensamento, que todo mundo vai crescer,
Pô, legal pra caramba! Todo mundo crescendo. Hã? O lance é, a gente sabe que existe. Vamos montar o nosso. Vamos montar o nosso para mudar, para ser legal, para ser bacana com as pessoas. Agora é a hora, né? Porque essa pandemia, todo esse governo, toda essa estrutura, essa reestruturação que está tendo, essa mudança de chave, eu falo, eu posso dizer até com uma ousadia isso. É uma mudança de poder, entende? Ficou muito centralizado naqueles grandes nomes, aqueles grandes diretores, aqueles grandes produtores. E, né, eu falo isso porque eu namorei um produtor cultural que o Sesc compra tudo que ele faz, entende? E não dá oportunidade nenhuma para outros produtores. Não estou dizendo que o que ele não faz é muito bom, é muito bom. Só que, poxa, é só o nome, tudo é só ele, entende? E olha que eu, como namorada, sempre falei isso. Patrícia, olha, a Kézia está falando. Olha o que a Kézia falou, como resistência, exato. Ser resistência. Formar uma cooperativa de resistência. É isso. Ainda bem que a Kézia entendeu o que eu disse. Mas eu também entendi, ô Patrícia, eu entendi. Sim, eu tô falando que bom. É que bom que as pessoas entenderam. É muito legal você estar falando uma coisa e ser claro naquilo. Olha que coisa boa, uma pessoa se manifestou dizendo resistência. Essa dificuldade. Você é uma pessoa que verbaliza muito bem, cantando, atuando e falando, porque você é uma pessoa, você é formadora de opinião, né, Patrícia? Por isso, essa responsabilidade tão iluminada que você tem, né? Sem falar de Deus. Patrícia, pra gente finalizar, que tá uma delícia, mas é só uma horinha, né? 3 minutinhos pra gente cantar uma música, você acha que dá tempo? Dá, 3 minutos dá. Vamos. Obrigado, André. Muito obrigado a todo mundo, porque eu tenho medo de cair quando, entendeu? Estiver cantando e cair. Tem uma música muito, muito bacana e leve e gostosa de um cara que foi um grande compositor e cantor também, que foi filho de um cara que fez a divulgação de um ritmo exclusivamente nordestino e fez esse ritmo ser brasileiro, ser de todo o Brasil. Eu estou falando de Gonzaguinha, Uau. Que é filho de Gonzagão, o rei do Baião. E, ele fez várias músicas falando do momento político, mas essa música ele fez para a filha dele. E é gostoso, muito gostoso. Vamos lá? E bem te vi, a sabiá já. A lua só olhou o sol, a chuva abençoou. O vento diz, ele é feliz, a águia quis saber. Por qual será? O sapo entregou. Ele tomou um banho de água fresca no lindo lago do amor, maravilhosamente clara água no lindo lago do amor. Ele tomou um banho d'água fresca no lindo lago do amor, maravilhosamente clara água no lindo lago do amor. E bem te viu, a sabiá já. A lua só olhou o sol, a chuva abençoou. O vento diz, ele é feliz, a águia quis saber. Por qual será? O sapo entregou. Ele tomou um banho d'água fresca no lindo lago
cantar o amor maravilhosamente clara água do lindo lago amor. Uhul! Maravilhosa, maravilhosa. Oh, Patrícia, muito obrigado por você ter sido tão educada, tão elegante, mesmo eu te espremendo no... Você é maravilhosa, viu? Você tem um fã aqui, você sabe muito disso. Antes mesmo de conhecer você, eu já era fã da sua voz, do seu carisma, né? Que realmente abrilhanta. E você e o André, vocês têm um processo simbiótico tão bonito como casal, porque mesmo a gente não vendo você, a gente conseguia compreender todo o tanto de interligado que vocês estão telepaticamente ali, né? E eu acho que, enfim, um contribui, tem muitas partículas dele em você e tem muitas coisas dele em você para ajudar a ser o homem que ele é, que eu gosto muito, admiro muito ele. Muito obrigada. Mas e ele, é óbvio que é uma grande referência como artista e ser humano para mim sempre, né? Por isso que ele está há 12 anos, né? Né? Se você tá com uma pessoa que não é referência, amor, sai fora. Se você não admira quem você tá, vai, vaza. Isso é para mulher ou para homem? Vaza, amor. Arrasou, Patrícia. Um beijo, viu, gente? Muito obrigado. Vocês gostaram? Eu amei também. Vai estar salvo aqui no Instagram, aqui, quem quiser rever de novo. E depois vai estar recortada no Instagram Momento de Expressão, viu? Um beijo, gente. Amei, gente. Agora como que desliga aqui? Vem encerrar. Não tá aparecendo. 5, 4, 3, 3, 2. 2. Faz a